Bom, vamos dar uma olhada em como está a faixa de Gaza neste momento. Rafael Colombo, que escuridão. Nos parece agora que um bombardeio acabou de acontecer. Não sei se o tempo está fechado, é começo de tarde lá no Oriente Médio, na faixa de Gaza. Uma nuvem escura de fumaça se elevando ao céu, ou o tempo está muito fechado, ou, como a gente trouxe a informação mais cedo, de que Israel intensificaria os bombardeios ao longo do fim de semana, nas próximas horas, se concretizou. A gente está na iminência de uma incursão por terra, já trouxemos a informação aqui. A qualquer momento, soldados israelenses devem entrar na faixa de Gaza. Já houve, inclusive, um reforço naquele pedido para que a população que estivesse ao norte da faixa de Gaza e que ainda não se deslocou, para que se desloque para o sul, sob a possibilidade e o risco de essas pessoas serem consideradas cúmplices dos terroristas, cúmplices do Hamas, o que reforça a ideia de que sim, poderemos ter essa incursão nas próximas horas. E seguimos, então, na expectativa da entrada de ajuda humanitária. No sábado, a passagem de Rafah se abriu pela primeira vez, 20 caminhões com suprimentos, alimentos, água, medicamentos e outros produtos conseguiram entrar na faixa de Gaza. No domingo, mais 14 caminhões entraram. E agora há pouco, a nossa reportagem em Brasília, a Yasmin Costa, trouxe a informação de que pelo menos, esse número ainda precisa ser confirmado, pelo menos 10 caminhões teriam entrado agora, nessa última hora, para levar esses produtos para a faixa de Gaza. Consegue ouvir esse barulho, Rafael Colombo? Parecem raios, trovões, mas são explosões, né? Antes fossem raios e trovões, mas claramente são explosões, mais explosões. Aliás, para quem está nos acompanhando pelo rádio, a gente está mostrando uma daquelas imagens do horizonte da faixa de Gaza, cheia de fumaça preta, subindo de incêndio originado com explosões que vão, olha só, ao fundo, ecoando cada vez mais, não é? Israel, como está escrito aí na nossa tarde, intensificou ataques na região. São 6.051 mortos agora, de acordo com o último balanço oficial. Sempre lembrando que esses números estão absolutamente defasados, né? Os números fatalmente são muito maiores, especialmente na faixa de Gaza, porque Israel, de certa forma, conseguiu controlar os ataques mortais no seu território, mas os ataques de Israel sobre a faixa de Gaza continuam e cada vez mais intensos, tanto é assim que as colunas de fumaça preta originadas das explosões não param e os barulhos das explosões também não. Nós temos, de acordo com o último levantamento, 6.051 mortos ao todo, 1.400 em Israel, 4.651 em Gaza. As imagens mostram agora uma grande coluna de fumaça na região. 7h35. Repita. 7h35. Nós continuamos com imagens que chegam ao vivo, direto da faixa de Gaza, e vamos continuar falando sobre o conflito entre Israel e o Hamas, sobre todo o contexto no Oriente Médio. Por isso, recebemos o Alexandre Ostrowiec, que é administrador com formação em Economia e Política Externa do Oriente Médio pela Universidade de Jerusalém. Alexandre, bom dia e obrigado pela entrevista aqui para a Jovem Pan. Bom dia, Rafael. Bom dia, Lívia e todos que estão aqui nos assistindo. Alexandre, nós chegamos num momento de intensificação dos ataques de Israel contra a faixa de Gaza, mas, de certa forma, entramos numa espécie de platô. Não há nenhuma perspectiva de que alguma coisa muito diferente aconteça no bom sentido, né? A única que aconteceu foi a permissão para a entrada de caminhões com mantimentos por Rafah, mas os ataques continuam, as mortes continuam. Qual é a sua visão do conflito nesse momento e daqui para o curto e para o médio prazo? Na semana passada, o Netanyahu falou em preparação para uma guerra longa, duradoura. É para isso que o mundo deve se preparar, Alexandre? Eu acredito, Rafael, infelizmente não tem boas alternativas para Israel. Eu conversava antes dessa guerra com analistas políticos e pessoas ligadas até ao governo israelense e havia um consenso de que a faixa de Gaza estava ficando um pouco mais calma. A política de Israel era sair completamente de Gaza, não ter nenhum soldado, nenhuma ocupação, nada presente em Gaza, para não ter nenhuma provocação aos palestinos e começar a reduzir as tensões, liberando a entrada de palestinos para trabalhar em Israel, ao ponto que 30, 40 mil palestinos atravessavam diariamente a fronteira. Então tinha um consenso de que talvez a faixa de Gaza e o Hamas pudesse começar a se normalizar.
mas como a gente viu, na verdade, eles estavam planejando o segundo maior atentado terrorista da história, o maior da história de Israel, com a morte de mais de 1.400 civis, como a gente viu recentemente. Então, Israel não tem escolha a não ser tentar atacar e retaliar contra o grupo terrorista que está lá instalado. E para isso ele tem feito uso de uma guerra aérea, por enquanto, tentando atacar alvos do Hamas o mais cirurgicamente possível, porém sempre sabendo que é impossível você não atingir nenhum civil, porque o Hamas, como a gente sabe bem, se esconde atrás dos civis, justamente calculando para ter esse tipo de dano. A única coisa, na minha avaliação, que agora poderia parar o conflito seria alguma novidade diplomática muito grande com a liberação dos reféns. Então, se porventura, por pressão dos seus patronos ou da comunidade internacional, o Hamas liberta os reféns, que tem em Israel mais de 200 cidadãos, inclusive crianças, né? Tem criança de 3 anos, tem criança de 5 anos presa em porões do Hamas lá, debaixo da arma de terroristas. Se ele toma essa iniciativa e solta os reféns, acredito que seria uma possibilidade para brecar essa guerra. Do contrário, vai ser difícil. Como vocês falaram bem, houve a liberação dos comboios, então hoje está entrando ajuda humanitária em Gaza, e na mesma hora que começou a entrar os comboios, o Hamas disparou uma nova saraivada de foguetes contra Israel. Então não dá sinais de que eles querem a paz. Agora, Alexandre, inclusive nós trouxemos a informação e estamos mostrando para quem está nos acompanhando por imagens como está o céu da faixa de Gaza nesse momento. Para quem está nos acompanhando apenas por som, apenas por áudio, pela rádio, eu vou descrever mais uma vez um céu muito carregado, muito escuro. A gente vê pontos de fumaça justamente por causa desses bombardeios que têm sido intensificados nas últimas horas. Agora há pouco, inclusive, como você acabou de confirmar para a gente. E o nosso editor de internacional, o Fabrício Naides, que quando eu disse que a gente não sabia se o céu estava muito fechado porque talvez ia cair alguma chuva, alguma coisa, ou por causa do excesso de fumaça, ele disse que, segundo o Google, o tempo em Gaza está ensolarado, com 29 graus. Ou seja, esse céu escuro, pesado, muito possivelmente é sim resultado dessa intensificação dos bombardeios na região. 320 alvos do Hamas atingidos pelo exército de Israel em Gaza nas últimas 24 horas. 222 reféns é o último número que nós tivemos. Queria te ouvir sobre essa possibilidade, Alexandre, de incursão por terra. No fim de semana, o Ministério da Defesa disse que, se isso realmente acontecer, e segundo eles, isso vai acontecer nas próximas horas, nos próximos dias, nós poderemos ter uma incursão de duração de 3 meses, mais ou menos. Quais são suas expectativas? Ninguém sabe. Começar a guerra é rápido e todo mundo sabe que começou, porém ninguém sabe quando vai terminar. Infelizmente, não tem precedentes na história humana de você vencer uma guerra ou você destruir um grupo terrorista exclusivamente por ataques aéreos. Por mais cirúrgico que seja, por mais avançado que seja uma força aérea, etc., drones e tudo isso. Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, para derrotar o nazismo, os aliados tiveram que entrar na Alemanha, ocupar as cidades, desnazificar o país. A mesma coisa aconteceu com o Estado Islâmico, por exemplo, recentemente. A gente viu atrocidades terríveis e não tinha como vencer o Estado Islâmico a não ser de cidade em cidade e arrancando eles de lá e implantando lideranças mais moderadas. Então, se Israel quiser cumprir o seu objetivo de eliminar o Hamas como uma força política em Gaza, e assim permitir que uma nova liderança palestina que aceite a solução de 2 estados, que reconheça o direito de Israel existir, que esteja lá governando os palestinos de Gaza, ele vai ter que, de uma forma ou de outra, entrar em Gaza, e isso vai ser uma operação que ninguém sabe o que vai acontecer, porque Gaza foi transformada nos últimos 20 anos, lembrando aí que o Hamas assumiu o poder total em Gaza em 2006, então há quase 20 anos, 17 anos, para ser mais preciso. Gaza tornou-se uma base militar de terrorismo, uma base para treinamento de terroristas. Eles pegaram ajuda humanitária com cimento, com encanamento para melhorar a vida dos palestinos e direcionou todo esse recurso para a construção de foguetes, de armas, de bunkers. Então Gaza é um verdadeiro campo minado, literalmente, com túneis, com explosivos, com um arsenal gigantesco de foguetes. A gente vê aí na mídia internacional como falta coisas em Gaza, falta água, falta comida. A única coisa que parece que não falta nunca em Gaza é foguetes.
porque eles não param de disparar foguetes, inclusive um recente que atingiu o estacionamento de um hospital, acabou se tornando uma fake news do Hamas essa história, né? Depois de 1 minuto do foguete sendo explodindo no estacionamento, já saiu essa notícia falsa da suposta destruição do hospital. E agora a gente está mostrando algumas imagens recuperadas desses últimos dias que mostram essencialmente o desespero das pessoas que vão chegando aos hospitais da região depois dos bombardeios. Alexandre, havia sempre, desde o dia 7, um temor muito grande de que essa guerra extrapolasse a faixa de Gaza e o território de Israel também, com envolvimento de outros países. Durante a semana passada, foram a Israel o presidente dos Estados Unidos, o primeiro-ministro da Alemanha, o primeiro-ministro do Reino Unido, para demonstrar apoio, para fazer com que qualquer má intenção fosse refletida com mais calma, né? Hoje esse risco é menor? Eu nunca acreditei que a chance era alta de grande escalada do conflito, tá, Rafael? Porque, por enquanto, trata-se de um conflito localizado. Você tem Israel, claro, combatendo os terroristas do Hamas nesse momento. Existe um segundo grupo terrorista, o Hezbollah, no Líbano. Ambos, Hamas e Hezbollah, são patrocinados pelo Irã, que é um país que tem promovido aí o radicalismo islâmico na região. E fora essa trinca, não tem grandes players hoje com apetite ou interessados numa guerra com Israel. Pelo contrário, os demais países árabes, o mundo árabe mais moderado, estava vindo na contramão, que é começar a normalizar relações com Israel. Você teve recentemente os acordos de Abraão, em que 4 países árabes, Marrocos, Sudão, Emirados Árabes e Bahrein, se não me engano, os 4 assinaram acordos de paz e normalização. Com certeza fizeram isso com a concordância velada do grande país árabe da região, com o grande símbolo que é a Arábia Saudita, e essa também estava num caminho de começar a se aproximar de Israel e fazer a paz. Inclusive, esse é provavelmente o principal motivo pelo qual o Hamas decidiu lançar esse ataque terrorista. O lado mais radical, esse eixo de Irã, com Hezbollah, com Hamas, não tinha interesse nenhum em começar a ver a paz se aproximando e mais acordos entre Israel e países árabes. Então, deram o de acordo aí, falou, pode fazer o ataque, porque a gente quer descarrilhar o processo de paz. Foi exatamente isso que eles queriam e é exatamente isso que eles estão tendo agora. Olha, só para confirmar, amanhã o presidente francês Emmanuel Macron também vai a Israel para confirmar o apoio a Israel das maiores potências econômicas e bélicas do mundo. Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e agora a França. Queria agradecer ao Alexandre Ostrowiecki, administrador com formação em Economia e Política Externa do Oriente Médio pela Universidade de Jerusalém. Professor, muito bom dia. Obrigado pela entrevista aqui para a gente e até a próxima. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos.